Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O restaurante O Espelho, aninhado entre duas fachadas discretas em uma avenida chique de Los Angeles, não parecia grande coisa vista de fora. Uma simples placa de latão polido indicava o nome sobriamente gravado, como um segredo sussurrado para quem soubesse ouvir. Mas uma vez que se cruzava a soleira era outro mundo. Portas de vidro fosco abriam-se para um espaço banhado por uma luz dourada. Lustres de cristal pendiam de um teto abobadado, lançando um brilho suave, quase onírico, que se refletia nas taças de champanhe e vinho dispostas sobre mesas com toalhas brancas. O piso de parquete polido brilhava como um espelho fiel ao seu nome, e as paredes eram adornadas com obras de arte contemporânea assinadas anonimamente, da coleção particular do proprietário. Músicos tocavam jazz suave, um trio discreto instalado num canto, cujo saxofonista parecia sussurrar segredos para a noite. Cada garçom vestia um terno preto sob medida, uma camisa branca impecável e luvas finas. Seus gestos eram precisos, suas vozes baixas e seus sorrisos comedidos. O cardápio, sem preços expostos, era reservado para clientes habituais. Aqui você não fazia um pedido, sugeria algo, confiava no chefe e se deixava guiar. Não perguntava o preço porque se tivesse que perguntar, provavelmente não teria condições de pagar. Era o tipo de lugar onde produtores de cinema de sucesso, atores em ascensão e declínio, herdeiros de dinastias industriais, estrelas do Vale do Silício e novos ícones do Instagram se misturavam sem esforço, tirando fotos com a comida antes de comê-la. Elegância não era apenas um código de vestimenta, era um código social. Naquela noite, o balé de luxo foi interrompido por uma silhueta que ia contra a corrente. Um homem entrou sozinho, abrindo a porta de vidro com delicadeza, quase com relutância. Não atraiu atenção imediatamente. Vestido com simplicidade, calça jeans escura, camiseta preta levemente amassada, boné puxado para baixo sobre a testa e barba grisalha mal aparada, não exibia sinais visíveis de riqueza. Nenhum relógio suíço, nenhuma jaqueta de grife, nenhum perfume forte. Faltava-lhe a postura confiante de um cliente habitual. Seus gestos eram gentis, quase hesitantes, como se tentasse não incomodar ninguém. Caminhou lentamente até a recepção, observando o ambiente com uma mistura de curiosidade silenciosa e familiaridade discreta. Ele parou, colocou a mão levemente na madeira envernizada do balcão da recepção e disse em voz baixa e calma: "Boa noite. Uma mesa para um, por favor." O garçom responsável, um jovem chamado Mark, nem sequer levantou os olhos imediatamente. Ocupado, rolando as mensagens em seu celular escondido atrás do balcão, soltou um suspiro irritado antes de finalmente olhar para o estranho. Seu olhar percorreu rapidamente as roupas, a barba, o boné. Nada impressionante. Nenhum sinal de poder ou dinheiro. Mark, recém-promovido e ainda inebriado pelo prestígio do estabelecimento, permitiu-se um beicinho de desdém. Ele se endireitou, cruzou os braços e respondeu num tom seco, quase zombeteiro: "Senhor, este não é o tipo de estabelecimento onde se entra sem reserva. Há restaurantes de fast food a 2 quadras daqui." Silêncio. O homem permaneceu calmo. Seu olhar, parcialmente oculto pelo boné, não vacilou. Ele não protestou. Não demonstrou raiva nem aborrecimento. Apenas um leve cansaço, quase imperceptível. Respondeu com uma calma desarmante: "Ah, entendo. Não quero incomodar ninguém." Então ele deu um passo para trás, pronto para dar meia volta. Mas no fundo da sala, uma cliente elegante em um longo vestido de seda, cabelos presos para trás, joias discretas, mas autênticas, observava a cena. Ela estreitou os olhos, levantou-se de repente e caminhou rapidamente em direção a Mark, com o rosto marcado pela indignação. "Espere um segundo. Você acabou de recusar a entrada para Keanu Reeves. Você está completamente inconsciente?" Mark olhou para ela surpreso e então soltou uma risada nervosa. "Keanu Reeves? Tá brincando? Aquele cara parece um motociclista cansado, não um astro de Hollywood." Ele se virou para o homem, agora congelado junto à porta. E foi então que finalmente encontrou seu olhar, um olhar que tantas pessoas já tinham visto em filmes, mas que diante dele, tinha algo ainda mais penetrante e mais humano. Outra garçonete, Clara, aproximou-se, com os olhos arregalados de reconhecimento. Ela colocou a mão no braço de Mark e sussurrou, incrédula: "É ele. Eu o vi em John Wick e em Matrix. É o Keanu. Ele vem aqui de vez em quando. Ele é muito discreto. Ele não gosta de chamar atenção." O rosto de Mark empalideceu. Um suor frio lhe escorreu pela nuca. Ele acabará de perder não apenas um ícone mundial, mas também
como descobriria em poucos instantes, o verdadeiro dono do restaurante. O sussurro caiu como uma cortina de veludo. Ninguém mais falou. Os talheres pararam sobre os pratos, os telefones pairavam no ar em mãos trêmulas. O tempo parecia ter parado no santuário silencioso do espelho. O próprio ar havia ficado mais denso. Foi nesse silêncio suspenso que os passos rápidos do Sr. Lauren, o gerente do restaurante, ecoaram no piso de parquete. Ele atravessou a sala com passos rápidos, reconhecíveis por seu andar elegante, quase coreografado. Normalmente sempre em controle, Lauren demonstrou um pânico visível e incomum naquela noite, tão raro quanto uma nota falsa em uma ópera. Ele avistou Keanu Reeves, parado a centímetros da porta da frente, pronto para sair. As costas eretas, as mãos nos bolsos, o olhar sereno, mas firme. Sr. Reeves, ele disse sem fôlego, diminuindo o passo pouco antes de alcançar o ator. Mil desculpas. Se eu soubesse que você viria hoje à noite. Keanu virou-se lentamente, como se estivesse emergindo de uma meditação. Não parecia ofendido nem zangado. Simplesmente carregava consigo aquela calma que é mais perturbadora do que a fúria. Encarou Monsieur Lauren e curvou ligeiramente a cabeça em cumprimento. Sua voz, quando se elevou, era suave, mas afiada como uma lâmina de vidro. Não é importante. Ele fez uma pausa. O ar pareceu congelar por um momento. Na verdade, sim. É muito importante. Seu olhar então se voltou para Mark, o jovem garçom, cujo rosto lívido não expressava nada além de confusão e terror. Com o maxilar cerrado, ele olhou para baixo, incapaz de encontrar o olhar de Keanu. Cheguei incógnito, como sempre faço. Ele disse com uma voz calma. Gosto de ver como as pessoas tratam aqueles que não reconhecem. Aqueles que, para um olhar condicionado, não parecem importantes. Um arrepio percorreu a sala. Os clientes atônitos se perguntavam até onde essa revelação chegaria. Alguns, que haviam olhado de soslaio para o homem de camiseta amassada ao entrar, começaram a corar por dentro. Keanu deu alguns passos para dentro da sala, com os pés abafados pelo carpete grosso. Agora estava no centro, sob o maior lustre do restaurante. Este restaurante, ele disse lentamente, eu afundei com um amigo há alguns anos. Um murmúrio percorreu a sala. Clara, a garçonete, arregalou os olhos. Até Monsieur Lauren, que já sabia da identidade do acionista silencioso, parecia estar redescobrindo a gravidade do momento. Sou um proprietário silencioso. Nunca disse isso publicamente. Porque queria que este lugar falasse por si. Um lugar de elegância, certamente, mas acima de tudo, um lugar de respeito, de aconchego, de humanidade. Ele então se virou para Mark, que ficou paralisado, com seu distintivo tremendo levemente no peito. O que você me disse? Keanu respondeu em um tom neutro, mas implacável. Tenho certeza de que você teria dito isso a outras pessoas. A pessoas mais pobres. A pessoas mais velhas. A pessoas de pele mais escura. Ou com sotaque de outro lugar. Mark tentou abrir a boca, mas as palavras não saíam. Ele gaguejou, os olhos marejados, perfurados pelo olhar insondável de Keanu. Eu não sabia. Eu só pensei. Você pensou que estava julgando. Keanu interrompeu gentilmente. Como tantos outros. Mas aqui não é isso que ensinamos. Não é isso que eu quero ensinar. Ele então se virou para Monsieur Lauren, que curvou a cabeça respeitosamente. Gostaria que esse rapaz tirasse uma semana de folga. Não para puni-lo. Ele se virou para Mark, e seus olhos não eram mais duros, mas cheios de uma firmeza gentil. Uma mão estendida e invisível. Mas para refletir. Sobre o que é julgamento. Sobre o que custa, às vezes, ser percebido como inferior. E se ele quiser retornar depois desta semana, será para servir com humildade. Não com orgulho. Mark assentiu em silêncio, incapaz de falar. Uma lágrima solitária rolou por sua bochecha. Não era vergonha que Keanu estava lhe infligindo. Era uma lição. Uma lição profunda. Desnudada pela humilhação. Então Keanu se dirigiu a todos com uma calma desarmante. Este lugar só tem valor se todos aqui forem vistos, ouvidos e acolhidos. Não importa o paletó, o relógio ou sapatos. Uma salva de palmas silenciosa irrompeu de um canto da sala. Depois de outro. Logo todos se levantaram em homenagem silenciosa, impressionados com a nobreza invisível daquele homem que veio sem rótulo, mas que possuía valores infinitamente preciosos. Uma semana depois, uma leve brisa de verão soprava sobre Los Angeles, acariciando as palmeiras e as janelas douradas do restaurante. O espelho. A equipe continuava ocupada em silêncio, como sempre, mas algo havia mudado no ar. Um sussurro de introspecção, um aroma de questionamento pairava desde aquele incidente, sobre o qual ninguém ousava realmente comentar, mas sobre o qual todos haviam ponderado.
Naquela noite Mark entrou novamente no restaurante. Ele não era mais o mesmo. Passará aqueles 7 dias lendo, refletindo e observando as ruas da cidade com uma perspectiva diferente. Explorar as profundezas da história de Keanu Reeves, além dos holofotes, dos filmes de ação e dos tapetes vermelhos. Ele havia descoberto o homem que pegava o metrô sozinho, sem guarda-costas. O homem que havia doado grande parte de sua fortuna aos técnicos da Matrix, acreditando que eles eram os verdadeiros heróis do filme. O homem que havia compartilhado um sanduíche com um morador de rua em um parque sem ser filmado, sem tentar impressionar. Não era uma imagem criada para a mídia. Era a sua verdade. A sua essência. Mark, vestido com seu impecável uniforme preto, mas com uma postura mais sóbria e ereta, entrou lentamente na sala. Seu andar não era mais de arrogância, mas de uma humildade nova, quase palpável. Keanu Reeves estava de volta naquela noite. Sentado sozinho a uma mesa perto da janela saliente, lia um pequeno livro encadernado em couro. Ele ergueu os olhos e cruzou com o de Mark, que se aproximava cautelosamente. Senhor Reeves, disse Mark com a voz ligeiramente trêmula, não sei se mereço uma segunda chance, mas estou aqui para melhorar. Ele respirou fundo e suas palavras saíram de uma só vez como uma confissão longa. Entendi que meu uniforme não me tornava um homem melhor do que aquele a quem sirvo. Entendi que julgar é fechar a porta para os outros e para si mesmo. Keanu fechou o livro delicadamente e deu a ela um sorriso sereno, cheio de gratidão, mas também de sabedoria. Era tudo o que eu queria ouvir. Ele disse simplesmente. Nada mais. Nada de discursos. Nada de grandes perdões teatrais. Apenas a verdade nua e crua, compartilhada entre 2 homens que uma semana antes se viam apenas como máscaras. Algumas semanas depois, uma placa foi discretamente instalada na entrada do restaurante. O espelho era elegante, gravado em metal preto fosco, sóbrio, sem excessos. Ela disse: neste lugar, não julgamos um homem por suas roupas, mas por sua humanidade. Inspirado no homem que permaneceu humilde no topo, Keanu Reeves. Os primeiros clientes a ler pararam surpresos. Depois sorriram. Alguns até tocaram discretamente a placa com a ponta dos dedos, como se quisessem absorver a verdade. A partir daí, o espelho deixou de ser apenas um restaurante onde as pessoas jantavam sob lustres de cristal e onde os cardápios não exibiam preços. Tornou-se um lugar de memória. Um símbolo discreto, mas poderoso. Os garçons agora cumprimentavam cada cliente com um olhar sincero. A equipe havia passado por treinamento em inclusão, dignidade e escuta. Os gestos haviam mudado. Os olhares também. Até os clientes habituais, acostumados a privilégios, sentiram essa transformação. Ali, ninguém estava acima do outro. E todas as noites, sem que ninguém o dissesse em voz alta, o fantasma luminoso deste incidente fundador pairava suavemente, lembrando-nos que às vezes, um simples mal-entendido, um erro de julgamento, pode tornar-se o ponto de partida de um despertar coletivo. Em uma sala que continuava tão luxuosa como sempre, os pratos eram servidos cheios de respeito, silêncio restaurador e humanidade. E em algum lugar, num canto tranquilo, Keanu Reeves às vezes jantava sozinho, com um sorriso gentil, observando um jovem garçom entregar um cardápio a um morador de rua bem vestido que só queria um café quente. Porque agora no Mirror cada um tinha seu lugar.